Olá, amados irmãos, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade a uma série de estudos nessa carta pastoral aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde nós estamos estudando um pouco sobre liturgia, sobre culto. Vamos falar um pouco sobre a questão das danças litúrgicas, de palmas, o culto público, atividades sociais. Nós já tivemos o primeiro estudo, certo? E agora nós estamos então iniciando aqui o nosso segundo estudo. Que o Senhor nos abençoe, que seja edificante para as nossas vidas, possamos crescer juntos aqui na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, né, vamos ao nosso estudo de hoje. Na aula passada, né, fazendo uma breve recapitulação, nós fizemos uma introdução, apresentamos aqui a carta pastoral, falamos um pouco sobre o culto ao Senhor, a diferença do culto para aquela vida de adoração, a importância, né, dessa carta pastoral devido tantos desvios com relação ao culto, tantas coisas que não são bíblicas e nem convenientes ao culto, que têm sido acrescentadas a ele, que muitas vezes afastam a igreja da sã doutrina, da pregação da palavra de Deus, que é a parte principal do nosso culto. E aí nós tivemos algumas considerações preliminares, certo, a respeito do culto. E a primeira coisa que nós aprendemos, né, até fazendo uma recapitulação, foi sobre os tipos de culto. Falamos que o culto pode ser individual, quando nós diariamente temos o nosso momento devocional e devemos ter esse momento para orar ao Senhor, meditar na Sua palavra. Aprendemos que o culto também deve ser familiar, onde nós nos reunimos com a nossa família para cultuarmos ao Senhor e termos um momento devocional. E o culto público solene, que é quando nós nos reunimos de maneira comunitária, geralmente num local de culto, né, numa igreja, num templo, para cultuar ao Senhor, certo? Então, nós falamos sobre esses tipos de culto. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida cristã e o culto público, vamos falar um pouco sobre a questão do templo, vamos falar um pouco da igreja como uma comunidade social e também um pouco dessa relação da igreja com a cultura, ok? Então, inicialmente, irmãos, sobre a vida cristã e o culto público. A vida cristã é um culto constante a Deus, que é oferecido individualmente em qualquer tempo e lugar, e no qual não é necessário que se exerçam os chamados elementos de culto. Aqui é um pouco daquilo que nós já falamos sobre uma vida de adoração a Deus, ela é constante, ela faz parte da nossa vida como um todo. Então, onde quer que estivermos, a qualquer hora, em qualquer lugar, nós estamos sempre vivendo para a glória de Deus. Isso nós chamamos de vida de adoração, e alguns chamam também de um culto constante a Deus. E é claro que nesse culto, né, nessa vida cristã de adoração, nós não temos todos os elementos do culto, né, ou não temos todos os elementos daquele culto público solene. Na verdade, isso faz parte da nossa vida, né, faz parte da nossa adoração a Deus. Já o culto público, não, aí sim é um ajuntamento solene do povo de Deus, convocado para reunir-se em dia, hora e local estabelecidos, com o objetivo de prestar serviço espiritual a Deus, sob a liderança de pessoas especialmente designadas para tal. Deste culto constam elementos específicos. É claro que uma coisa é a nossa vida de adoração, e essa vida de adoração que nós temos em todo lugar, em todo tempo, ela se reflete no nosso culto. A diferença é que no culto público há um dia, há uma hora, há um local pré-estabelecido, há toda uma organização, há homens de Deus que dirigem o culto, que foram preparados e chamados, vocacionados para direcionar o culto a Deus, sempre, é claro, por meio da palavra, e no culto nós temos elementos muito específicos estabelecidos pela palavra de Deus. Então, essa é a diferença entre a vida cristã, ou seja, a nossa vida de adoração, e o nosso culto a Deus, o nosso culto público e solene. Então, muitas pessoas perguntam, Pastor Cristiano, e com relação ao templo, né? Até coloquei aqui um templo lindo de uma igreja presbiteriana. Com relação ao templo, ele é sagrado, alguma espécie de poder espiritual no templo? O que é que nós podemos entender sobre o templo? Inclusive, algumas igrejas que cresceram de tempo, que tinham templos muito antigos, eu já vi casos de irmãos
se opondo, né, à construção de um novo local, um novo espaço, porque considerava aquele templo sagrado. Já vi até casos, e eu vi casos de pessoas que pegaram pedras, né, ou blocos de concreto, né, blocos ali de tijolo, né, do templo, paredes para levar para casa, porque considerava o templo como sagrado. Mas a Bíblia não nos ensina dessa forma. Quando Jesus vem e ele, por exemplo, está conversando ali com a mulher samaritana, e nós vemos claramente, né, ela pergunta onde que nós devemos adorar, é nesse monte aí em Jerusalém. E Jesus fala, não, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o culto público a Deus, ele pode ser prestado em qualquer local pelo seu povo, não havendo para isto um local mais sagrado que outros. Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Então, não há uma coisa de sagrada, né, no templo, naquele local onde geralmente nós nos reunimos. Então, o culto a Deus ele pode ser prestado numa casa, ele pode ser prestado numa escola, ele pode ser prestado no auditório. Às vezes eu já vi igrejas que foram plantadas e inicialmente no processo de plantação eles usaram o auditório de um hotel, por exemplo. Eu já vi igrejas na beira da praia, né, que estavam sendo plantadas. Eu tenho um grande amigo que tem trabalhado uma igreja e eles têm se reunido na praia. Então, não existe um local mais sagrado do que outros. É claro que isso não quer dizer falta de reverência, falta de decência e ordem, como a palavra de Deus nos ensina, mas apenas que o templo onde nós geralmente nos reunimos, ele não é mais sagrado do que, por exemplo, se o culto foi feito no salão social da igreja. Imagina que a igreja está entrando em reformas e que impossibilite o culto ali. A igreja pode fazer o culto no salão social? Pode. A igreja pode fazer no campo, na quadra de futebol da igreja? Pode, desde que ali sejam presentes os elementos bíblicos do culto, que haja decência, que haja ordem. Então, nós adoramos a Deus em todos os lugares. Apesar disso, as igrejas locais podem reservar determinados espaços exclusivamente para o culto público, em nome da conveniência e da propriedade, sem lhe atribuir nenhuma conotação sagrada como no Antigo Testamento. Sabemos que o culto no Antigo Testamento, ele de fato tinha essa conotação sagrada com relação ao tabernáculo ou ao próprio templo, certo? Porque Deus estava presente ali, representava a presença de Deus no meio do seu povo e havia uma série de leis cerimoniais que regiam ali o culto e as atividades a serem feitas no templo. Certo? Então as igrejas geralmente fazem isso até por uma conveniência. Afinal de contas, onde que o povo de Deus vai se reunir? Então, geralmente a igreja tem um templo, tem um local onde a igreja se reúne, claro, por uma conveniência, certo? Mas sem considerar aquele local sagrado em si, certo? A igreja não são bancos, não são paredes, nem o púlpito, viu? A igreja somos nós, os servos de Deus. Mas é claro que é válido quando a igreja reserva um local para cultuar a Deus, para convidar pessoas para ouvir a palavra de Deus. Isso é o que nós chamamos aqui, o que a carta pastoral chama dessa conveniência, ok? Ainda falando sobre o templo, o que caracteriza, desculpa, o culto público não é a sua realização num templo, mas a sua convocação, seu caráter público, a presença dos elementos que o constitui como culto, bem como a sua condução por líderes para isso separados, segundo as Escrituras. Sempre é segundo a palavra de Deus. Então, Deus mesmo é quem nos convoca, quem nos chama para adorá-lo, para cultuá-lo. Então, o que caracteriza é o seu caráter público, é um culto comunitário, é um culto solene, onde neles estão presentes os elementos de culto. Então, quando nós buscamos um local para o culto público, nós levamos, é claro, em consideração a conveniência, a propriedade, a facilidade e outras circunstâncias que devem ser analisadas sempre pelos princípios gerais da Bíblia e pelo bom senso. Então, é claro que, dependendo do local que foi escolhido, você não vai colocar nada, por exemplo, no templo que vá
tirar a atenção das pessoas do culto, ou vá fazer coisas, né, ou colocar à disposição dos móveis, ou colocar quadros, alguma coisa assim, que vai tirar a atenção das pessoas do culto. Mas é válido, sim, que tenhamos esse local, certo? Desde que as circunstâncias estejam estabelecidas ali. Um outro ponto, irmãos, interessante é vermos a igreja como uma comunidade social. A igreja, irmãos, ela é composta de seres humanos. Ela é composta de pessoas que têm a sua cultura, que cresceram dentro de uma cultura, de uma sociedade, de uma comunidade. E sabemos que de estados para estados, de cidades para cidades e de países para países, as culturas são diferentes, as comunidades são diferentes. Mas a igreja, irmãos, ela não é uma comunidade de monges, né, que se isolam, que têm uma vida sempre passiva demais, uma vida acomodada demais, como crentes fanáticos. Muito pelo contrário, a igreja também é uma comunidade social e precisa e deve ter essa vida social, certo? A igreja também é uma comunidade assim, onde os crentes podem e devem ter momentos para se divertir. Isso daqui até contrapõe um pouco aquela ideia de que o crente ele precisa ser aquela pessoa sisuda, né? Que ele não se diverte, que ele não pode sorrir, que ele não pode cantar, que ele não pode dançar. E, na verdade, a igreja é uma comunidade social. Então, as igrejas locais não são apenas uma expressão visível da igreja de Cristo. Elas também são comunidades que se organizam socialmente. Então, é admissível que atividades de cunho sociocultural façam parte da vida das igrejas locais, como, por exemplo, festividades relativas às datas do calendário público. Então, imagina que tenha lá o Dia da Independência. Pode ter uma festividade em relação a isso? Pode, certo? Algumas datas, sei lá, o Dia da Família. Pode ter alguma coisa relacionada a essa data para a família, uma festividade? É claro que pode. A igreja pode comemorar os aniversários, né, dos seus membros e por aí vai. Eventos de lazer e culturais. Então, na igreja pode ter uma tarde de futebol, os irmãos podem ir para uma chácara para tomar banho de piscina, para brincar de barra-bandeira, tacobol, etc., sem problema nenhum. A igreja também pode ter eventos culturais, certo? Uma roda de violão, uma mostra de arte, uma mostra de dança, pode ter acampamentos, retiros, pode ter uma formação de grupos por interesse cultural e por aí vai. A igreja é uma comunidade, não há problemas em relação a isso. Inclusive, eu coloquei até aqui algumas fotos, né, de algumas atividades em nossa igreja. Tem aqui as atividades dos adolescentes, né, por exemplo. Temos aqui o Dia da Amizade, promovido pelas mulheres da igreja, que nós chamamos de SAP, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqui também tem uma reunião dos adolescentes. Aqui tem a reunião dos homens, né, um dia de leitura bíblica, né, e confraternização dos homens, que um dia de uma atividade com os jovens e ministério de casais também, que tem sido uma bênção em nossa igreja. Então, estes encontros, eles fazem parte da vida comum da igreja, e não há problema nenhum, desde que sendo feito com decência, com ordem, certo? Sem exageros, né, de alguma natureza. Esses eventos são parte da vida da igreja. Então, qual a finalidade desses momentos sociais na igreja, desses encontros? Esses encontros visam simplesmente a socialização dos membros, a discussão de temas da atualidade. Por exemplo, nós podemos fazer uma reunião na igreja ou em algum local para discutir algum tema, né? Covid-19, os efeitos da Covid-19 nas igrejas, e por aí vai. Ou até mesmo atividades que visam proporcionar oportunidades de melhora profissional, como cursos profissionalizantes e de línguas. Imagina que um irmão da igreja ou nós conhecemos alguém que tem interesse de dar aula de língua inglesa, ou de espanhol, ou de francês. Isso pode ser feito nas dependências da igreja, é claro, sem problema nenhum, certo? A igreja pode proporcionar isso, certo? Outro exemplo são as tradicionais reuniões sociais, onde ocorrem brincadeiras, danças de roda e encenações, por exemplo. Então, por exemplo, nós podemos fazer reuniões sociais onde haja brincadeira? Sim. Dança de roda, né? Antigamente era muito comum nós
fazermos aquelas danças de roda, né? Tocávamos algumas músicas engraçadas e nos divertíamos bastante. Pode ser feito isso? Sim, é claro. Encenações, a igreja pode ter um teatro e fazer uma atividade cultural com uma dança, com um teatro, sem problema nenhum. A IPB nunca, a Igreja Presbiteriana do Brasil nunca se opôs a isso, desde que, como eu falei anteriormente, não seja algo extravagante, não seja algo que promova a sensualidade, não seja algo que de repente vai servir como mau testemunho da igreja, mas de uma maneira santa, de uma maneira correta, de uma maneira zelosa, não há problema nenhum com isso. Isso faz parte de uma igreja que também é uma comunidade social, certo? Uma outra coisa, né, até para concluir essa parte aqui, é preciso fazer uma distinção muito clara entre essas atividades sociais e culturais e aquilo que nós fazemos no culto. O problema é que muitas igrejas misturam as duas coisas. Elas colocam todas aquelas questões culturais e sociais para dentro do culto. E isso que é perigoso, certo? Por quê? Porque muitas atividades que são cabíveis, pertinentes e próprias à natureza social das igrejas locais, como nós pontuamos aqui, não devem ter lugar no culto. Então, uma coisa é a igreja ser uma igreja alegre, uma igreja animada, ter momentos de lazer, de descontração, reuniões sociais e culturais. Uma outra coisa é o culto. Por que o culto? Porque no culto há elementos bíblicos específicos estabelecidos pelo próprio Deus. Então, nós, como líderes, precisamos separar essas coisas, certo? Nem tudo que cabe lá numa brincadeira vai caber num culto. Por exemplo, você não vai fazer um jogo de queimada durante o culto, ou você não vai fazer uma brincadeira de roda durante o culto, ou colocar uma dança ou um teatro durante o culto, porque isso não faz parte daquilo que a Bíblia preceitua como culto. O culto é algo mais solene, é algo mais formal e tem elementos específicos para comporem o culto a Deus. Isso é muito importante, certo? E por fim, ó, vamos falar um pouco sobre essa questão do cristão, ou do culto e da cultura, certo? Porque às vezes há uma confusão em relação a isto, e quando a igreja do Senhor ela não faz essa devida separação de culto e de cultura, ela passa a ter problemas, certo? Então, quando nós falamos de cultura, o que que nós entendemos por cultura? Entende-se como a cultura de um povo, o conjunto de crenças, valores, costumes, práticas, tradições, religiões e símbolos de determinados grupos étnicos. Como tal, a cultura não deve ser percebida como algo moralmente neutro. A queda do homem afetou profundamente todas as dimensões de sua existência. Então, quando nós pensamos na cultura, essa miscigenação, né, de costumes, práticas, tradições, valores, crenças, símbolos, isso nunca é neutro. Por quê? Porque toda a humanidade ela é afetada diretamente pelo pecado, pela queda, né, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, ela nunca é neutra. Muito pelo contrário, geralmente a cultura ela é inclinada para o mal, para as coisas pecaminosas. Por quê? Porque esse mundo ele é totalmente influenciado pelo pecado, pelas paixões da nossa carne, por uma até uma investida também do próprio Satanás, né, que tenta desviar o ser humano da sua adoração a Deus. Então, ela não é neutra. Então, é claro que nós precisamos ter cuidado com relação à cultura. Então, como nós sabemos que a queda do homem afetou profundamente todas as dimensões da sua existência, então, ó, as culturas, embora preservem alguns valores morais e éticos bons, por causa da graça comum de Deus, refletem o atual estado do mundo caído e sem Deus, morto em suas ofensas e pecados, e por natureza, debaixo de sua santa ira e condenação. Então, muitos aspectos culturais são distorções da revelação natural de Deus. Então, por conta da queda, a cultura da humanidade ela é influenciada pelo pecado. Então, é claro que eu não posso pegar tudo da cultura e colocar dentro da igreja. A igreja nunca deve se amoldar a todas as coisas do mundo. Tudo que tem na nossa cultura é ruim? Não.
pela graça comum de Deus, os homens, mesmo não sendo crentes, eles são capazes de produzir boas coisas, como boas músicas, bons livros, ser pessoas que inventam métodos, né, que melhoram a vida das pessoas. E é claro, há muitos elementos bons culturalmente falando. Mas, de uma forma geral, a cultura ela é muito influenciada, ou sempre será influenciada, pelo pecado, pela natureza pecaminosa dos homens. Então, por esse motivo, costumes e hábitos de um povo não devem ser tomados como critérios e referenciais daquele culto que Deus revelou e lhe é agradável, como, por exemplo, as danças religiosas que alguns povos incorporaram de longa data em suas tradições e expressões religiosas. Então, se eu entendo que a cultura é afetada pelo pecado, que a cultura como um todo, ela tende a uma vida de pecado, a valores que se afastam da vontade de Deus, da palavra de Deus, então é claro que nunca a cultura deve ser a base do nosso culto. É claro que o referencial do nosso culto nunca vai ser o sistema pecaminoso desse mundo. Por quê, irmãos? Se nós adaptarmos a igreja à nossa cultura, como nós já acabamos de ver aqui e atestar aqui, nós estaremos fazendo com que a igreja deixe de influenciar biblicamente, positivamente com os valores da palavra de Deus desse mundo e passam a ser influenciados pelo mundo. Então a igreja precisa muito mais influenciar uma cultura pecaminosa do que pegar essa cultura pecaminosa e levá-la para dentro da igreja. E tudo que a igreja precisa é a palavra de Deus. A igreja vai ser sisuda, vai ser aquele povo fanático? De maneira nenhuma. A igreja é chamada para ser o povo mais feliz dessa terra. E nós somos o povo mais feliz dessa terra. Mas aquilo que nós fazemos com relação à cultura, é claro, aproveitamos aquilo que é positivo, que é bom, que está de acordo com a palavra de Deus, mas nós rejeitamos algumas coisas que nos afastam de Deus e que podem prejudicar a nossa vida de adoração, podem prejudicar a nossa vida de culto a Deus. Então, qual é o parâmetro para o culto? Não é a cultura, porque a cultura é pecaminosa e nós já vimos. Então, é um erro muito grande você tentar pegar a cultura e colocá-la dentro da igreja. É muito errado você pegar aqueles aspectos culturais e falar assim, ó, a cultura é assim, então a igreja precisa ser assim. Não, na verdade, o processo é inverso. O parâmetro da igreja é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, vivenciada pela igreja, influenciando o culto da igreja, é que vai transformar a nossa cultura e a nossa sociedade. Então, eu até destaquei em amarelo aqui. Então, a palavra de Deus, e ela somente, é a única regra de fé e de prática do seu povo. E é nela que devemos buscar os princípios e elementos que compõem o culto a Deus, a que Deus busca. Então, o nosso parâmetro não é a cultura, irmãos. O nosso parâmetro para cultuar a Deus é a própria palavra de Deus. E é na palavra de Deus que nós precisamos buscar os elementos que comporão o nosso culto. Eu sei que há, às vezes, uma grande preocupação. Como que nós vamos influenciar, né, a sociedade? Como que nós vamos influenciar as pessoas sem adentrar na cultura? Nós, na verdade, irmãos, estamos inseridos na cultura, nós fazemos parte desse mundo, nós conhecemos a cultura que está ao nosso redor, mas isso não deve ser o parâmetro para o nosso culto. O nosso culto é diretamente influenciado e determinado pela palavra de Deus. Então, a partir das próximas lições, dos próximos estudos, nós vamos na palavra de Deus e entender os princípios do culto a Deus, como Deus quer ser cultuado, como Deus quer ser adorado. Então, aqui, irmãos, nós já temos uma grande lição para as nossas vidas nesse estudo, que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós pegamos da cultura e colocamos dentro da igreja. O parâmetro é a palavra, o parâmetro é a escritura, como se você desse um tiro no escuro e falasse assim, eu vou colocar isso na igreja para ver se dá certo, para ver se funciona. E muitas das vezes nós somos tão influenciados que achamos que para transformar a cultura do nosso tempo, nós precisamos trazer a cultura para dentro da igreja. Na verdade, isso é um erro, isso tem destruído muitas igrejas.
tem afastado muitas igrejas, muitos crentes do verdadeiro culto a Deus. Nós temos duas opções. Nós podemos pegar a cultura e determinar o nosso culto com base na cultura, ou nós podemos pegar a palavra de Deus e determinar o nosso culto pela palavra de Deus. E eu creio, irmãos, que a segunda opção é infinitamente melhor do que a primeira, porque a segunda opção é que transforma. Os valores culturais desse mundo não segura jovens, por exemplo, na igreja ou adolescentes na igreja. O que segura jovens e adolescentes na igreja, por exemplo, é a palavra de Deus, é a Escritura. Então a igreja pode e deve adorar ao Senhor com alegria, pode e deve cultuar ao Senhor com alegria. O próprio Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Mas eu não posso me afastar da palavra de Deus. Se você tira os princípios da palavra de Deus do culto, o seu culto estará diretamente prejudicado, porque você colocará no culto valores da cultura, ao invés de colocar no seu culto valores da palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. Ok? Tendo dito isso, essas considerações preliminares, né, eu gostaria só de fazer um resumo do que nós já vimos até agora. O nosso culto deve ser individual, familiar e comunitário, nós já aprendemos isso. Segundo, o culto público é um ajuntamento solene vital para a igreja. Aquela história da igreja emergente, né, dos desigrejados, né, isso é muito prejudicial à igreja. Deus chamou seu povo para reunir-se, para cultuá-lo em espírito e em verdade, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, essa reunião solene para cultuar a Deus, ela é vital para a vida da igreja. Por isso, Hebreus diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. O culto público, em terceiro lugar, pode ser prestado em qualquer local, não havendo locais mais santos que outros. Então, a igreja pode cultuar a Deus em vários locais, mas geralmente, pela conveniência e facilidade, a igreja estabelece um local de culto onde as pessoas se reunirão, onde nós convidaremos pessoas para ouvir da palavra de Deus e para cultuar a Deus juntamente conosco. A igreja também, vimos isso, que ela é uma comunidade social, e as atividades sociais servem para a socialização dos membros, certo? Para que cresçamos, estreitamos os laços ali, cresçamos em comunhão. A integração dos novos que chegam à igreja, essas atividades são fundamentais, e também para a evangelização, por meio dessas atividades, de uma vida de alegria, do bom testemunho da igreja, de certa forma também esse mundo é evangelizado, porque as pessoas irão olhar para a igreja e vão pensar assim, e vão dizer assim: eu quero isso para a minha vida, eu quero viver dessa forma. E por fim, nós acabamos de ver isto, né, que o que orienta o culto não é a cultura, mas sim a palavra de Deus. Ela que é o nosso parâmetro para cultuarmos ao Senhor como ele deseja ser cultuado. Então, espero que esse segundo estudo tenha sido proveitoso até para tirar alguns tabus, né, ou quebrar alguns tabus que às vezes nós colocamos. A igreja não pode ser uma igreja alegre, não pode ser uma igreja animada. É claro que cada igreja tem as suas próprias características. Cada igreja é diferente uma da outra, mas a igreja precisa ser um povo alegre, um povo feliz, que tem as suas atividades sociais, que tem os seus momentos de lazer, os seus momentos de alegria e também, é claro, os seus momentos de culto. Eu só preciso separar aquilo que Deus estabelece para o culto, o que convém ao culto, e aquilo que convém fazer mais fora do culto. Quando nós temos essa compreensão das duas coisas, nós caminhamos melhor na igreja, e nós vivemos felizes, né, ao termos as nossas atividades sociais e culturais, e nós vivemos felizes porque nós cultuamos a Deus como Ele quer ser cultuado, com os elementos de culto e com os princípios estabelecidos não pela cultura, mas pela própria palavra de Deus. Diante dessas considerações preliminares, espero que tenha sido proveitoso para você, e a partir do estudo 3, então, nós entraremos mais biblicamente no culto. Como Deus quer ser cultuado? Qual que é o princípio que regula o culto? Temas dos próximos capítulos desses estudos, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, e nós nos encontramos aí no próximo estudo dessa série de estudos sobre o culto,
sobre a vida da igreja, sobre questões litúrgicas na igreja. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, em Cristo Jesus. Um abraço.